Anatomia e fisiologia do aparelho auditivo. O aparelho auditivo tem função auditiva e de equilíbrio. A função sonora compreende as ondas sonoras na frequência de 20 a 20.000 Hz humano, e a função de equilíbrio baseia-se na captação da pressão da gravidade e do deslocamento do corpo no espaço. O aparelho auditivo divide-se em orelha externa, média e interna. Orelha externa. A orelha externa é composta pelo pavilhão auricular, meato acústico externo e membrana do tímpano. A membrana do tímpano é uma membrana fina e translúcida que separa a orelha externa da orelha média. Possui mais ou menos 10 mm de diâmetro e 80 mm² de superfície. Não é uma superfície plana, apresentando uma pequena concavidade em seu centro chamada de umbigo, que corresponde à extremidade do cabo do martelo. Possui duas porções, a pars flácida e a pars tensa. A membrana do tímpano é formada por 3 camadas. A camada externa, de origem ectodérmica, apresenta característica epitelial. A camada interna, de origem endodérmica, apresenta característica mucosa. A camada média, de origem mesodérmica, que está ausente na porção superior da membrana do tímpano, pars flácida, é constituída de fibras radiais e não radiais, circulares, parabólicas e transversais, que dão consistência própria à membrana do tímpano. A pars tensa é responsável pela transmissão da vibração sonora para o ouvido médio. O martelo encontra-se aderido à camada média da membrana do tímpano. Orelha média, representada pela cavidade timpânica ou caixa do tímpano. Comunica-se anteriormente com a nasofaringe através da tuba auditiva, posteriormente com as células da mastoide. Contém cadeia ossicular formada pelo martelo, bigorna e estribo. A orelha média divide-se em epitímpano ou ático, mesotímpano e hipotímpano. Apresenta 6 paredes a saber: 1. Parede lateral, formada pela membrana do tímpano, parede lateral do ático e parede lateral do hipotímpano. 2. Parede superior, separa a cavidade timpânica da fossa cerebral média. 3. Parede inferior, formada pelo soalho ou parede jugular. 4. Parede anterior ou carotídea. Comunica-se com o semicanal do músculo tensor do tímpano e com a tuba auditiva. 5. Parede posterior ou mastoide. É a própria mastoide. 6. Parede medial ou labiríntica. Parede que separa a orelha média do labirinto ou ouvido interno. Nela encontramos o promontório, plexo timpânico, janela oval vestibular, janela redonda coclear, canal do facial, canal semicircular lateral. Tuba auditiva. Os 2 terços anteromediais da tuba auditiva são de origem cartilaginosa e o terço posterolateral é ósseo. A porção cartilaginosa se abre na região lateral da nasofaringe e a abertura óssea da tuba auditiva é contínua com a parede lateral do epitímpano. 2 são os principais músculos relacionados com a tuba auditiva: o músculo tensor do véu palatino e o músculo elevador do véu palatino, citado na participação da abertura ativa da tuba auditiva. O músculo tensor do véu palatino é sabido ser o músculo que afeta diretamente a abertura da tuba auditiva. A tuba auditiva tem 3 funções principais em relação à orelha média. 1. Proteção contra a secreção e gradiente de pressão da nasofaringe. 2. Drenagem e limpeza da secreção da orelha média para a nasofaringe. 3. Ventilação da orelha média para a equalização de sua pressão com a pressão atmosférica. Orelha interna ou labirinto. É formada por estruturas neuroepiteliais, quais sejam células ciliadas, células de sustentação e membrana gelatinosa. Labirinto membranoso, que são dutos preenchidos por endolinfa, e labirinto ósseo. A cóclea é responsável pela audição, o vestíbulo e os canais semicirculares pelo equilíbrio. Fisiologia. O som é uma energia vibratória que penetra no meato acústico externo e incide na membrana do tímpano,
sendo transmitido aos ossículos. Essa vibração sonora é traduzida para energia elétrica na orelha interna, que é enviada ao sistema nervoso central com todas as suas características de intensidade, frequência e harmonia, atingindo o cérebro no giro temporal transverso anterior, quando o som é reconhecido.